Assim, nós, lidando com a nossa saúde, podemos nos perguntar o que temos que aprender com ela. O que é que ela pode nos ensinar? Como vi certa feita, o cidadão que me procurou, porque ele tinha um problema, tudo que faiscava na direção do olho, causava-lhe um incômodo, ele fechava o olho, e estava incomodado, um flash, uma caneta que ficasse na mão daquela pessoa que pudesse estar diante da mesa, sendo atendido por ele, que era um funcionário trabalhando na área do marketing, da comunicação, uma caneta era capaz de perturbá-lo. Então, era de tal modo incômodo que era necessário buscar uma ajuda, porque do ponto de vista oftalmológico, não tinha nenhuma alteração que pudesse justificar aquela dinâmica de funcionamento. E quando fomos fazer uma imersão buscando a terapia regressiva, que nada mais é do que trazer o passado que está presente para que ele possa ser transmutado, ele viu-se sendo acusado de assassinato, de calúnia, e de joelhos, e uma lâmina que brilhava de uma espada, cuja sentença era cegar os 2 olhos, para que ele não visse mais nada e depois não pudesse fazer maledicência e mentiras. Era essa lâmina que ele trazia no seu inconsciente profundo, trouxe para essa vida, falando de uma perspectiva pré-uterina, de um sintoma, de uma área que ele precisaria ter muito cuidado, que é a maledicência, a mentira, porque às vezes a gente não mente, a gente só aumenta, ou dá um refinamento, embala a notícia, mas a moldura às vezes ela é tão rica que ela fica melhor que o quadro. E nós temos uma dificuldade imensa de segurar a língua, e precisamos aprender. Quando surge um herpes na língua, ou quando surge um processo amidaliano no orofaringe, e André Luiz nos convida a fazer essa incursão, se surgirmos com uma alteração de garganta, ele nos chama a atenção, como é que nós estamos usando esse chakra laríngeo, que é da intimidade dos fluidos em nível perispiritual, indo para o duplo, vai e vulnerabiliza aquela área, aquele setor, e os micro-organismos que estão ali alertam você de que você não está bem, de que você tem que silenciar mais um pouco, ou de que você tem que falar o bem dos outros, ou de que você apenas faz o gargarejo, toma um antibiótico e não muda de conduta, e portanto, o máximo que pode fazer é a doença mudar de lugar, porque o doente continua o mesmo. O Espiritismo vem, portanto, e fala-nos dessa perspectiva evolutiva de olhar para a doença para encontrar a saúde. Lembro-me de uma colega médica que tinha um processo artrítico nas extremidades, nas mãos. E como ela é da área, estudava bastante, e ela se intrigava porque era nas mãos. E como não lograsse êxito na terapia tradicional, medicamentosa, nós fomos ajudá-la nessa incursão. E ela viu-se pertencendo a uma classe nobre e vendo seu filho sendo assassinado por uma bruxa, por uma médium, num gesto de sacrifício, numa sessão que era uma sessão efetivamente de bruxaria. E ao sacrificar a criança e ao ser pega, aquela médium que degenerara para esse tipo de comportamento, tivera sua pena decretada por ela, a decapitação. Mas ela não conseguiu se recompor da perda do filho. Quando o esposo chegou de viagem, soube disso, mandou matar todos os descendentes e os ascendentes da médium, para ver se aliviava a dor da perda da filha. Não resolveu. Aí ele mandou matar todos os médiuns daquela aldeia. Não resolveu. Aí ele mutou a mulher para uma outra cidade. Também não resolveu. A mulher desencarnou deprimida, com ódio e com vontade de engasgar a bruxa. Você já sabe para onde ela foi depois de desencarnar. Mundo espiritual, numa condição lamentável. Depois de muito tempo foi recolhida pelo filho que foi assassinado. Mas não foi suficiente para esgotar o seu ódio. E como ainda manifestasse esse rancor,
que era um ódio disfarçado, os espíritos mostraram numa tela, porque ela insistia que queria saber onde estava a bruxa, e quando mostraram a bruxa estava numa região aonde ela tinha ficado. E quando ela vê a bruxa com cabeça, ela repugna aquela visão, diz, mas eu tirei a cabeça dela, ela está sem cabeça. E eu lhe perguntei, puxa, mas não é o seu filho que veio lhe receber pelo qual você sofria tanto? E está nessa vindita, nessa atitude vingadora? Ela disse, eu não sei o que se passa comigo, eu estou muito doente no mundo espiritual. Nessa incursão, ela voltou e depois disse assim, agora eu descobri porque eu tenho as dores no meu punho e nos meus dedos das mãos. Era a vontade que eu tinha de engasgar. É o que André Luiz diz. Você localiza na área do seu corpo a encrenca. E é aquela área que vai facultar o aparecimento de uma enfermidade. Por isso, a doença física, emocional, mental fala dos nossos desatinos. Quantos autistas estão aí? Em número assustador. Em Belém do Pará, é curioso ver quão o autismo é epidêmico. E pasmem, numa gravidez de gêmeos univitelíneos, um autista e o outro normal. Na própria negação de que a genética não é capaz de por si mesma explicar as alterações que se passam nesse fórum imenso e infinito que é o espírito. Ela entra nesse contexto, mas não é ela quem determina, e hoje, aliás, do ponto de vista da genética, surge a cada dia, a cada passo, a cada pesquisa, a necessidade de se avaliar a epigenética, que se impõe na academia. Porque se os genes não explicam nada, o que é que faculta ativar ou não ativar o gene? É a epigenética, é o comportamento, a saúde, o ambiente, a espiritualidade. Cada pesquisador traz as suas contribuições mostrando que o gene, ele é ativado ou não, dependendo da conduta daquele que é o portador dos genes.